mas faz parte. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Esse foi um dos motivos até que Jesus se fez carne, né? Para poder ser tentado depois. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, seduzido, pela sua própria concupiscência. O peixinho lá tem a minhoquinha no anzol. O ratinho lá tem o queijo. E você temos o quê? É isso que quer dizer. Né? Aí depois o 15 fala, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gerará a morte. Irmãos, não é pregação para hoje, mas o que fala, né? Que, Deus me fez desistir. Mentira. Deus me fez trocar minha esposa de 40 anos por uma de 20. Mentira. Deus... Quando a pessoa fala assim, Deus conhece o meu coração, te prepara que lá vem desculpa esfarrapenta. Não é o que a Bíblia diz. Amém? Todo mal, toda tentação não procede de Deus. Amém? A gente sabe que se não procede de Deus, vem do diabo, obviamente, né? Então, é isso que a palavra está falando. Ó, ninguém diga de Deus sou tentado. Porque até outra hora eu vou pregar, não se quer, ele faz um jogo de palavra, né? Com tentação e provar. Até, embora em português são palavras diferentes, não, mas no original é a mesma, né? É peirasmos, né? É alguma coisa submetida à força, né? Para ver a prova, amém? E aí se você vence, você é aprovado e aprovado. Se você cai, você foi tentado e pecou. Mas enfim, o mal não vem de Deus. E aí que vem a mensagem, né? Que ela continua, inclusive, de quarta-feira. Quem não viu a mensagem de quarta-feira, vê lá que eu lancei para vocês no grupo. Aí vem assim, ó, né? E dá um joinha lá mesmo, bem? Responde, dá sinal de rito, senão eu vou orar pelo lado, você sai da copa. Aí eu falo assim, ó, não erreis, meus amados. Isso aqui é para o mundo, irmãos. O mundo não é amado, irmão. Vai se converter. Isso é o quê? É para a igreja. Só, igreja, amados irmãos, vocês não podem errar o quê? Com o que foi falado antes, amém? E o que vai ser falado agora. O que vai ser falado agora, que é o tema principal da mensagem? 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, se antes a tentação não vinha de Deus e Deus não muda, hoje ela vem? Não há mudança nem sombra de variação. Uma palavra que eu pregava quarta-feira, irmãos, e ela está muito forte no meu coração. Eu falei, assista a pregação de quarta-feira. Né? Lá em 2 Coríntios, só você abrir, 3, né? Até ontem a pastora Licina colocava 2 Coríntios 3. Eu, poxa vida! Como Deus faz, né? Amém? Mas eu preguei antes, eu preguei na quarta-feira. Né? Aí fala assim, ó, a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, né, irmãos? Deus tem toda a capacidade. Ele segura para ele? Não. É como nós pregávamos na quarta-feira. Na quarta-feira. Na quarta-feira também, que eu falei de novo, mas domingo passado, né, irmãos? Que valentia é essa? É a da carne? Não é a da carne. Não é a brabeza da carne. Que valentia é essa, irmãos? É aquela determinação na carne? Não. Quem de nós quer o tempo todo confiante? Né? Quem de nós que às vezes não passa por uma situação difícil ou que, se foi provocada por nós, é uma colheita. Tem que ter arrependimento e então o quê? O arrependimento leva aqui a uma mudança. Amém? Tem coisa que é consequência. Aí é você que tem que mudar as sementes. Porque a colheita vai ter que mudar, porque você vai mudar as sementes, né? Mas tem coisa que é luta, né? Exemplo, né? Até depois a gente vai falar um pouquinho mais, só para não ficar datado, né? No
ali na gravação. A gente perdeu, né, ontem, né, ontem mesmo, eu tive, né, tanto aqui o irmão, né, o esposo da irmã Glorinha, como o irmão, o pai de uma obreira minha lá, que foi meu obreiro, éramos lá de, né, em Bento. Vai ficar datado depois do pessoal, né? Os faleceram. Para nós é um choque, irmãos, é uma tristeza. Por isso que eu até falava antes para os obreiros, por isso, irmão, que você tem que ser direto ao ponto. Fico se enrolando em bicuinha, de isso, de aquilo outro. Você tem que ser direto ao ponto, porque você não sabe. Né, irmãos? Há um tempo atrás, ali, um obreiro nosso estava servindo na Santa Ceia no sábado, né? Não aqui da nossa igreja, irmãos, mas na sede, né? E na quarta-feira ele estava morto. Sabe, irmãos? Eu lembro que uma vez, lá em Passos, já faz anos já, a Dani nem tinha a felicidade de receber uma chance minha ainda. Né? A gente não estava junto ainda, só achava ela bonita. Também que culpa que eu tenho, né? Mas agora só eu posso continuar achando. Fechou a porta. Né? Tá comprometida agora. Fechou a porta, já era. Tanto para um lado quanto para o outro. Né? Agora só minha mãe e ela que pode achar. Né? Mas, enfim, moço, eu lembro que eu apertei a mão de uma irmã. Estava na porta. Eu era ministro lá já. E aí eu falei assim, irmã, Deus abençoe, até mais. Né, irmãos? Naquele dia ela saiu, não sei, não vou julgar se foi desatenção dela, foi o guarda-chuva assim, né, irmãos? Estava chovendo. Foi atravessar a rua na diagonal, ficou um dia no hospital, o carro pegou ela, ficou no hospital, ela veio a falecer. Então, para aquela irmã, ou até depois, vai ser no céu. E várias pessoas, irmãos, a gente, num dia, um parente nosso, parente mesmo, né? A minha esposa, mas a família dela é a minha, né? As coisas também fazem parte. E aí a gente apertou a mão, né? Lá em Passos, né? Apertou a mão assim, ó. Então tá, obrigado, Deus abençoe, né? Aí depois a gente veio embora, naquela época a gente morava em Lajeado antes, e essas pessoas moravam em Porto Alegre. No meio da estrada, né? Ali entre, depois que passa de Sela mais ou menos, né? Tinha até o posto de pedágio, a polícia, né? Teve uma batida lá, um carro se descontrolou, bateu, né? Ela veio a falecer, deixou uma criança aqui que tinha o quê? Uns 2, 3 meses? A criança tinha 3 mesinhos de idade, o pai só conseguiu salvar os filhos maiorzinhos, a criança, e ela, por causa dos pontos, né, vem a falecer. Ficou um tempo ali. Então, por isso que eu digo, moço, né, na pandemia também, quanta gente a gente perdeu. Por isso que eu digo, moço, quem gosta de dar muita volta é carrossel. Você tem que ser direto ao ponto. Ama, fala que ama, que cuida a família, né? Não é que a gente vai viver com medo, moço, de perder a pessoa, né? Mas nós temos que viver o momento. Às vezes você vai lá comer um X com o filho lá e fica mexendo no celular. Desliga essa praga aí. Curte o momento. Depois fica falando saudade. Tem que ter saudade, tem que ter boa lembrança. Boa lembrança. Porque passa ligeiro, não passa? Um dia eu falavam para mim, aproveita, Moisés, que passa rápido. Hoje eu me sinto experiente, agora é a minha vez. Nasce no dia, aproveita, pastor, passa rápido. E é verdade, né? O tempo não passa rápido, não, passa normalmente. 1 ano, 2 anos, né? Mas a sensação aqui, foi comer um X. Desliga essa praga aí, né? E vai ali. Aproveita aquele momento ali. É o teu momento, né? É a tua hora. Faz alguma coisa, né? Mas não, aproveita aquele momento ali. Depois você liga, né? Mas, enfim, porque a nossa capacidade, ela vem de Deus. O que a palavra fala aqui? Né? Toda boa dádiva, 17, e todo dom perfeito vem do alto. Fica no alto? Não, vem do alto. Descendo o Pai das luzes, amém? Acho que download é uma palavra original, já tem lá, descendo, download, carregando. Né? Onde não há sombra nem mudança de variação, ou seja, né? Não há mudança nem sombra de variação, ou seja, tudo vem de Deus. A paz que eu preciso, ela vem de Deus. A salvação que eu preciso, ela vem de Deus. A minha capacidade, ela vem de Deus. Eu sou salvo? Não, Deus me salva. Né? Então a salvação, que é o maior dom, vem de Deus. Se o maior dom vem de Deus, na mão da salvação, os outros aqui fazem o mesmo caminho. Mas se o maior dom, que é a salvação, pode se perder, você acha que os menores também não se perdem? Um chamado, ministério, prosperidade, cura, alguma coisa que eu achava que era de Deus. Por isso a importância, irmãos, de colocar o reino de Deus.
Não é ameaça ou maldição para ninguém, tanto que tem pessoas aqui em casa me assistindo. Mas se tirou o reino em primeiro lugar, aquilo que estava em primeiro lugar, você perde. E às vezes é doloroso, moço, para tentar resgatar de volta. Mas se você deixar o reino em primeiro lugar, Deus não tem que tirar uma bênção para te dar outra. Ele acrescenta. A bênção do Senhor é quem enriquece. Viu? Não é dinheiro que enriquece, é a bênção do Senhor. Aí fala, e ela, o quê? Não a riqueza, a bênção do Senhor. Não acrescenta o quê? 2. Como é que Deus me dá uma bênção que me tira da igreja? Como é que Deus me dá uma bênção que me afasta da minha família? Como é que Deus me dá uma bênção que me faz piorar? Não foi Deus quem deu. Ou até no começo era, mas virou o quê? Uma idolatria. Lembra o que Deus pediu para Abraão? Quando foi que Deus realmente viu os que Abraão amava ele? Foi quando ele saiu de Ur dos Caldeus? Quando foi? Foi lá em Gênesis 22. A primeira palavra amor quando aparece na Bíblia. Né? Quando ele não negou o que? O único filho. Claro que ele não sacrificou Isaac, amém? Né? Embora uns aí que gostam de meter a mão no povo gostaria que sim, não sacrificou, tá? Isaac foi devolvido. Fica a dica. Né? Não sacrificou Isaac coisa nenhuma. Mas no coração, se fosse necessário o quê? Ele ia até o fim. E ali Deus falou, agora eu sei que tu me ama. Se vemos que Abraão não sacrificou a comunhão no Isaac de o quê? No altar de Isaac. Né? Mas Abraão sacrificou Isaac no altar da comunhão. O que o nome significa Hebron? Significa comunhão. Né? Então, ali Deus falou, agora eu sei que tu me ama. Não tem amor sem renúncia. Não tem amor sem entrega. Né? Mas até essa capacidade, o quê? Ela vem de Deus. Ou aqui fala, né? Ela desce do Pai das luzes. Tudo que é bom e tudo que é um dom perfeito, desce o quê? De Deus. Então, se eu não tenho, fica para Ele? Não. A capacidade vem. Então, até a valentia, ela o quê, moça? Ela vem. Amém? Ela vem. Né? Eu sou sempre corajoso? Ninguém de nós é. Isso é mentira. Eu sempre falo, até o super-homem tem a fraqueza que é a criptonita, né? Então, não existe. Mentira. Né? Mentira. Né? E é para ser assim? É para ser assim. Porque se até o homem mais perfeito do mundo, que era Jesus Cristo, né? Lá em Hebreus capítulo 5, se não me engano, no versículo 7 ao 9, fala que ele ofereceu grandes lágrimas e clamor e súplicas ao que o podia livrar da morte. E ali fala que ele foi ouvido porque ele temia a Deus. Se Jesus viveu uma vida de oração, vai restar o que para nós, né? Na agonia dele. Amém? Então, a gente, né, vai ter sofrimentos, mas a capacidade vem de e tudo, né? Um dom, um chamado, uma vocação, né? Mas também tem que cuidar que se desce dele, pode voltar para ele. Deus não tira. E como é que você me explica a parábola dos talentos? Como é que você me explica o que ele falou sobre Saul com relação a Davi? Então não é bem assim, não. Tira sim. Mas ele tem prazer? Ele é rico para com todos os que o invocam. Deus tem que me fazer pregar menos para fazer o Brian ou o irmão Ismael pregar melhor? Deus pode me fazer pregar melhor ainda. E pode fazer eles dois pregar o quê? Melhor do que eu. Ele tem que tirar o dom? Ele tem que tirar a paz Eu estou falando porque está mais perto, não, também? Os outros querem ser falados, fiquem perto. A Grace, ele vai tirar a paz da Grace para dar para mim? Não, ele pode dar muita paz para mim e dar tanta quanta paz ela precisar. Então, Deus não tem que ficar tirando, amém? De um para dar para o outro. Deus é rico, mas o dom tem que descer, amém? Aí, vamos lá para a palavra que Deus me deu. Ontem, não, sexta-feira já, e ontem eu meditava nela, bem conhecida, Salmo 23. Foi até a palavra que eu botei lá, né, moço? Não fique chamando a pessoa toda hora, tal, né? Vamos respeitar esse momento. Foi essa palavra aqui, moço, ó. Salmo 23. Salmo 23. Todo mundo conhece o versículo 1 até o 3, amém? Que ele é o meu pastor, nada me faltará. Uma hora eu quero pregar sobre isso, né? Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Né?
mas ele fala que ele me cuida, que ele me leva ao pasto verdejante, tal. Fala do cuidado, amém? Que Davi, ao aprender com as suas ovelhas, ele aprendeu sobre Deus, amém? Uns falam, mas ali o real é ele não me faltará. Mas se ele não me falta, ele me cura, me prospera, me dá o que eu preciso com a presença dele, né? Mas enfim, nós vamos chegar no versículo 4, que é o versículo que desde sexta-feira Deus me deu já. E ontem eu soube o porquê, né? Salmo 23, versículo 4, diz assim, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mas por quê? Porque tu estás comigo. Qual é a razão? Porque tu estás comigo. Aí depois até falo, né? Outra hora eu vou pregar com mais calma isso, né? A tua vara e o teu cajado me consola, que é um símbolo da palavra, né? Vara era para tocar e cajado para defender, mas enfim, né? Você viu? Por que eu não vou ter medo? Porque eu sou valente? Porque eu sou decidido? Porque eu sou motivado? Porque eu sou determinado? Porque tu estás o quê? Comigo. Então é a tua presença do meu lado, né? Que enquanto, você viu, ainda que eu ande, não fala só eu faço acampamento, ali é o meu lugar. Hoje em dia tem uma moda de cantar música deserto. Bom, deserto era ponto geográfico. Se você saía do Egito e você fosse para Canaã, a não ser que você fosse nadando pelo meio do mar ou voando, você passava por aonde? O que tinha entre o Egito e Canaã? O deserto. Amém? Mas Deus queria que eles fizessem isso? Ficassem 40 anos dando volta? Não. Amém? Eles só ficaram dando volta porque murmuraram, né? Então, você conversa fiada. Antes da bênção veio o deserto. Que conversa fiada é essa? É porque o pessoal pega, né, o deserto. Nada a ver. Na Bíblia fala o quê, moço? Que ali foi porque eles murmuraram. Onde é que Deus ia trabalhar neles? Onde é que Deus ia amadurecer eles? Onde é que Deus ia, irmãos, cuidar deles? Aliás, sabe quando é que parou de cair o maná no deserto, irmãos? Antes do povo entrar em Canaã. Porque a partir de agora o povo não precisava mais que o pão vinha do céu. Eles plantariam e pegariam a abundância da terra. Até isso Deus cuidava. Mas onde é que Deus ia trabalhar no povo, irmãos? Era no deserto? Era em Canaã. Né? Então você vê que ainda que ele é o pastor que me leva a água tranquila, eu tenho que beber água. Ainda que ele é o pastor que me faz descansar em pasto verdejante, eu tenho que descansar e eu tenho que comer o pasto. Mas e se eu passar pelo vale, pastor? Eu não quero passar, também não quero. Eu quero viver no 1, no 2, no 3. E no 5 diante. Né? Agora, a bondade me seguirá, me seguirá. Mas só pode cantar a tua bondade me seguirá quem passa pelo vale do versículo 4, querido. Ou não é essa a sequência do Salmo 23? A tua bondade me seguirá, me seguirá. Aí chega no vale e para. Só vive o versículo 5 e o 6, né? É o quê? Quem passa pelo 4. Mas só fica firme no versículo 4 quem? Quem aprendeu quem ele é no 1, no 2 e no... Por isso que eu digo, irmão, é experiência com Deus que te firma com Jesus. É experiência com Deus. Não tem outra coisa. Né? Então, tu estás comigo. Eu estava no pasto, eu estava na água, e ainda que eu ande por aqui, é só uma passagem. Eu estou indo em direção aos 5 ou 6. Eu sei que o senhor está o quê? Está comigo. Glória a Deus, amém? Né? Então, é a presença de Deus aqui, na obediência aqui da palavra de Deus não é comigo em coisa errada. Deus não é na rebeldia. Isso é a conversa fiada. Mas nele, né, seguindo ele, nós o quê? Tu estás comigo. É isso que me dá o que descanso, que foi a palavra que Deus me deu, né? Já, e aí depois a gente soube que a gente perdeu o irmãozinho, né? Falei, irmã, dá lá para ele esse versículo. Salmo 23, versículo 4. Deus dá ali, Deus consola, Deus ajuda. É um vale ao som da morte que tá o quê? Tá passando. Mas quem aprendeu o 1, 2 e o 3, fica firme no 4, para poder viver o 5 e o 6. Manda cantar, tua bondade me seguirá, me seguirá. Você não sai. No 4. Outra palavra conhecida, irmãos. Isaías 41. 41.
Ei, glória a Deus. A gente orou ontem tanto, cantamos, amém? Né? Ontem tive 3 irmãos, de manhã a grade, depois reunião do pastor, depois congresso suave. Às vezes a voz sente um pouquinho. Mas é a bênção de Deus. O Espírito está pronto e renovado, cheio do Espírito. Isaías 41. Bem conhecido. Outro versículo famosinho. Né? Essas caixinhas de manazinha que a gente compra, né? É só Filipenses 4, Romanos 8, 28. Né? Mas é errado? Errado não é. Errado vamos dizer, só pegar esses versículos, amém? Aí pega lá, arrependei-vos, raça e vibra. Ai, não, tá amarrado, troca. Filho, rasga esse papel aqui e bota outro. Eu sou contigo. Aí está bom. Isaías 41. Bem conhecido, irmãos. Bem conhecido mesmo. Até uns versículos que o pastor Jaime conta, ele se livrou do símbolo do pânico, né? Um era esse, que ele falava toda hora. E também quando alguém pega, fala, irmão, pega essa palavra aí. Né? Pega lá Isaías 41 e o versículo que eu vou dizer. Aí a pessoa me passou, não mudou. Irmão, está lendo a palavra? Não. Então, sabe o que tem? Nada. Volta, porque a palavra é essa. Né? Isaías 41, bem conhecido. Versículo 10. Fala assim, ó. Não temas. Por quê? Porque eu sou. Você viu que é a mesma coisa que falava lá no Salmo 23? Eu não temerei, porque tu estás comigo. O que Deus fala aqui? Não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. Então a gente sabe que medo é um espírito, né, mas? E que lá em 1 João 4 fala que o perfeito amor lança fora o medo. Então é o amor de Deus que lança fora o quê? O medo. Medo do quê? De Deus, medo do diabo, medo de tudo, né? De Deus não tem por que ter medo, mas as pessoas talvez têm. Então, Deus fala assim, olha, a razão de você não precisar ter medo é porque eu sou o quê? Eu sou contigo. É a minha presença que tira o quê? O medo. Né? Vai ver. Qual a frase que Jesus mais falou depois de ressuscitado para os apóstolos? Quando ele aparecer? Não sei. Vai ficar sabendo agora. Paz seja convosco e não tem mais. Amém? Não, pastor, até a palavra fala 316 vezes, não, tem umas, né? Uma para cada dia. Sabe que isso é mito, né? Não tem? Isso é lenda. Assim como o versículo esforça-te que eu te ajudarei não está na Bíblia. Assim como o versículo caiu do homem, mas levantar Deus não está na Bíblia. Deixa eu não ficar quieto, senão vou traumatizar muitos aqui, né? Não tem 316. Isso é mito, é lenda. Alguém um dia falou, o pessoal achou bonito e começou a repetir. Sabia que é mentira? Não tem. Né? Mas mesmo que não tenhamos 316 vezes a palavra não temas na Bíblia, será que todo dia eu posso crer? Não temas, porque eu sou contigo. E se inventarem o ano, né? Do sexto, o jeito que anda essa moda lacração, né? Agora vai ter 4. Né? E 8. Grande coisa. Ainda assim. Então, é a razão da presença dele, né? E depois fala assim, ó, não te assombres. Você viu que ele fala por quê? Porque eu sou o teu Deus. Você me serve, eu sou o teu Criador. Eu sou o teu Elohim. Isso significa Deus, né? Eu sou o teu Criador, eu sou o teu Elohim. Então você não precisa se assombrar, né? Porque eu sou o quê? Eu sou aquele que te criou. Eu sou aquele que te formou. E hoje, né, irmãos, que nós fomos recriados em Cristo Jesus. Né? Se ele deu Jesus para morrer pelos meus pecados, porque ele não quer que eu vá para o inferno. Isso me leva a amá-lo e a temê-lo, com certeza, né? Mas eu quero me aproximar mais de Deus ainda. Né? E Deus fala assim, não te assombra. Por quê? Eu sou teu Deus. Né? Depois fala o que mais? Você viu? Eu te esforço e te ajudo. Quem é que me dá a força? Deus. Sabe outra frasezinha lacradora? Às vezes nós passamos tanto tempo nos fazendo de fortes que uma hora nós desabamos. Já viu essa frasezinha em Instagram?
Onde está na Bíblia isso? A Bíblia não diz isso também. Ela fala aqui, ó, eu te esforço. Ou seja, a força que você tem, não é que você finge que tem. A força que você tem, realmente você tem. Lembra? Tudo vem do toque. Não fica com ele. Vem. A nossa capacidade vem de Deus. Então tudo de bom que eu tenho e sou, venho de Deus. E o que eu não tenho e não sou, falta vir de Deus. Então ele me esforça, ele me dá força e ele me ajuda. Olha só, tem muita coisa que eu poderia parar aqui, mas viu que é diferente quando você para e você medita na palavra, do que só repetir o versículo? Esse aqui é um dos famosinhos, né? Aí eu falo o que mais? Eu te sustento com a destra da minha. Destra, o que, irmãos? É a mão direita, amém? Considerar-se a direita a mão do poder, né? Aí a palavra sinistro vem de sinister, que é a esquerda, né? Não tem nada a ver com isso. Quem é canhoto aí é Jesus, né? Mas a direita era a mão do poder. A direita, o que, irmãos? Era a mão da autoridade. Por que em hebraico, e tem mais outra língua que eu não lembro agora, você escreve da direita para a esquerda? Porque eles consideravam, né, irmãos, que a palavra criadora, o quê? Estava à direita de Deus. Então ela vinha da direita para a esquerda. Eles diziam isso, né? Mas lá em Hebreus 1 fala que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não está errado, então, né? Vou começar agora a escrever da direita para a esquerda. Não, escreve da esquerda para ele, tá bom. Mas eles escrevem por essa razão. Porque eles consideravam que a palavra vinha o quê? Né? Que a palavra vinha da direita. E errado não está, porque Jesus é a palavra. A palavra vem da direita. Né? Jesus está à direita de Deus Pai. Ou seja, ele nos ajuda com a destra da sua justiça. Hoje, quem é a nossa justiça? É Jesus Cristo. Leia depois Hebreus que fala, né? Ele está à direita de... Então ele fala assim, ó, não temas. Por quê? Porque eu estou contigo. Mas, volto a falar, irmãos, é na palavra, né? Porque eu estou contigo. E quem não é de Jesus ainda, pastor? Deus ama, porém essa pessoa não ama Deus. Deus é com ela no sentido de salvar ela, que ele quer. Mas ela não é salva ainda, né? Mas agora aceitou Jesus. Então, eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou teu Deus. Eu sou teu Criador, eu sou teu Elohim. Né? Eu te esforço e eu te ajudo. Você não tem que ser forte. Você não tem que se ajudar. Né? A ajuda vem de Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. Todo bom dom perfeito, toda boa dádiva desce de Deus. Eu te ajudo. Tudo de bom que você é, vem de Deus. Tudo de bom que você ainda não é, não veio de Deus ainda. Então, tem que vir, amém? Né? E eu te sustento com a destra da minha, o quê? Justiça. Hoje ele está à direita de Deus por nós. Né? Ele está à direita rogando pela gente, graças a Deus, amém? Né? E é importante nós saber que essa é a razão para nós sermos fortes, amém? Vamos terminar? Volta lá para Tiago de novo. Sei que você queria ir embora hoje, né? Mas quarta-feira só. Pessoal, todo mundo triste, né? Que agora não pode folgar porque o Brasil não puxou na Copa. Sabe o que eu tenho a dizer? Haha! Né? Ah, eu não posso mais folgar, pastor, porque o Brasil não joga mais na Copa. Ai, Jesus, amém? Né? Deixa isso, não. Futebol hoje ganha, se amanhã você perde, né? Grande coisa. Não altera em nada as nossas vidas, amém? A minha não mudou nada, nem para um lado nem para o outro. Tiago 1, então vamos lá de novo? Vamos ler agora de novo 16. Tiago 1, 16. Não erreis, meus amados. Então eu volto a falar, isso aqui não é para o mundo, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Que é Deus, né?
em quem não há mudança e nem sombra de... Se ele falou isso no Salmo 23, ele falou em Isaías 41, não teve mudança nem sombra de variação, né? E aí fala no 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? O que é a primícia, pastor? É aquilo que vem em primeiro lugar, né? Antigamente na igreja, quais as duas festas mais comemoradas pelos cristãos? Páscoa e o Pentecostes. Né? Até porque Natal nunca se soube direito quando Jesus nasceu, mas enfim, né? Não é pecado comemorar o Natal. Só que também não seja idólatra com a data, porque não foi dia 25 que ele nasceu. Né? Outras pessoas queridas nasceram em dezembro, né? Outros depois do Natal também, né? Mas, né? Quem nasce em dezembro é o anjo. Nasceu na época que o povo tem dinheiro, ganhou 13º. Né? Tem até mais dinheiro para dar presente também. É o anjo que vem ao mundo, né? Você está falando quem, pastor? Outras pessoas. Vou estar me vangloriando aqui por quê? Fecha parênteses. Né? Mas o que é a primícia, irmãos? A primícia é o quê? É a primeira colheita, o primeiro resultado, o quê? O primeiro lugar. Aquilo que está o quê? Em evidência. Então a gente não é só criatura de Deus no sentido de criação. Agora também é o quê? De recriação. No sentido do quê? De ser filho de Deus. Então quando a gente precisa de força, a gente tem que buscar força onde? Em Deus. Quando a gente precisa de paz, qualquer dom perfeito que nos falte, qualquer dádiva, vem o quê? Da presença de Deus. Então, por isso que nós temos que nos humilhar orando a Deus e temos que nos humilhar lendo a palavra para conhecer Deus. Nunca mais esqueça isso. Só chega ao versículo 5 e 6 do Salmo 23 quem passou pelo 4. E só tem força para passar pelo 4 quem conheceu o versículo 1, 2 e 3. Nunca mais esqueça isso. Você vai olhar diferente para o Salmo a partir de hoje. Então, mas é porque a gente aprendeu a conhecer o nome dos amém? Então pega essa palavra, Deus abençoe você de casa, medite um pouquinho mais.